Oi, boa tarde, meu nome é Rodrigo. Eu vim aqui nesse dia de combate mundial ao AVC falar um pouquinho desse tema, né, onde eu procuro ajuda. A gente que trabalha bastante com AVC, atende bastante AVC diariamente, um dos grandes problemas é que o paciente na fase hiperaguda perde tempo, né, e perde a oportunidade de ser tratado da melhor forma possível. Então, vamos dar algumas orientações aqui para os pacientes, para alguns profissionais de saúde, para entender qual é a melhor maneira de procurar ajuda no contexto de um AVC hiperagudo, né? Um AVC agudo, onde a gente pode fazer algo que possa ter algum impacto importante na vida do paciente. Então, a gente recebeu ultimamente nesses dias esse vídeo, né? Uns atores simulando que pareciam bem reais, uma aula de yoga online, enquanto o Leonardo teve um AVC, a Beatriz ficou desesperada, ela presenciou a hora exata de um AVC, e a Beatriz fala, né, que está indo na casa dele, vai chamar uma ambulância, tá? Mas uma grande dúvida que fica, né, a gente às vezes para pensar, que é, diante de um quadro de AVC, né, como é que eu vou agir? Como é que eu posso agir para ajudar um paciente? A gente lembra que algumas doenças a gente já sabe, né? Por exemplo, quando o paciente tem uma crise convulsiva, a gente vira a cabeça de lado do paciente, a gente evita colocar a mão na boca do paciente, deixa uma área bem segura para o paciente não se machucar. Então, no contexto de AVC, como é que a gente tem que agir? Como é que a gente vai atuar para esse paciente ser melhor tratado? Então, a gente está diante de um grande problema, um grande e importante problema que eu vejo no meu dia a dia, que é que as pessoas não sabem reconhecer o AVC. É importante lembrar que vários sintomas neurológicos estão relacionados ao AVC, mas, sobretudo, quadros súbitos, que a gente fala, hiperagudos, né? Existem estudos, né, os grandes estudiosos de AVC no Brasil, o Dr. Otávio, a doutora Gisele, o Dr. Ayrton, grandes pessoas que fazem bastante estudo no AVC, têm estudos sobre o conhecimento do AVC na nossa população. E eles perguntaram em 5 grandes centros, num caso típico de AVC, o que é que o paciente estava tendo e como eles agiriam, né? Então, assim, o que aconteceu? Existiram 28 nomes diferentes para o AVC. Então, tudo começa que as pessoas não sabem dar um nome para o AVC e não sabem reconhecer de uma maneira que tem que levar para o pronto-socorro, de uma maneira que tenha um tratamento na fase aguda, que cada vez a gente está conseguindo implantar de uma maneira mais ampla, mas ainda está muito deficitária no nosso país. Então, a gente lembra que existem as famosas escalas de triagem do AVC. O que são escalas de triagem do AVC? São escalas que podem sugerir. Essas escalas a gente utiliza, por exemplo, nas triagens dos pronto-socorros, né? Com o médico do SAMU, que vai fazer essas perguntas quando você liga pedindo um transporte de um pronto-socorro para um pronto-socorro de emergência. Então, a gente lembra da escala SAMU, para a gente lembrar esse mnemônico de sorrir, abraço e música. Pede para o paciente dar um sorriso, se a boca estiver torta, a gente pode suspeitar de um AVC. Pede para o paciente levantar os braços, tentar abraçar. Se ele tiver alguma perda de força, a gente lembra no AVC. E um paciente com dificuldade de falar, de se expressar, ou com fala bem alterada. A gente pensa, imagina que ele pode estar fazendo um AVC. Qualquer uma dessas 3, não precisa ser as 3, você tem que ligar para o SAMU e procurar ajuda na fase mais rápida possível. Isso vem de uma escala americana chamada FAST, existem várias outras escalas, mas é importante que a população seja educada além do sistema de saúde, porque é a população, é o familiar que reconhece o paciente com AVC. Outro grande problema que a gente enfrenta dia a dia, que é que os pacientes não sabem encaminhar o paciente com sintomas de AVC. Os pacientes, ultimamente, têm cada vez mais reconhecido o AVC, ligam para o SAMU, ou estão em regiões onde querem levar o paciente para o tratamento, mas eles não sabem para onde encaminhar o paciente com sintomas com AVC. E aí a grande pergunta é, porque muitas vezes o paciente é levado para a unidade básica de saúde, o paciente fala, olha, fui no posto de saúde mais próximo de casa, ele viu minha pressão, viu minha glicemia, estava um pouco alterada e tratou. Mas o sintoma neurológico persistiu. Então, a gente sabe que a unidade básica não tem um serviço estruturado para atender o paciente com AVC. Ele não está preparado para atender urgência e emergência graves, como um AVC, que pode ser fatal. Tá? Então, a gente tem que saber para onde levar o paciente, a gente tem que orientar o paciente. Não adianta ir para a unidade básica de saúde. Outra pergunta, algo bem frequente, é se o paciente fala, eu procurei a UPA,
Tá? A gente tem que lembrar que nem todas as UPAs, unidades de pronto atendimento, têm equipe treinada para atender AVC. Tem a tomografia 24 horas por dia e os 7 dias da semana funcionando. Isso é de extrema importância para atender o paciente agudo. Então, são poucas UPAs que têm essa estrutura. E a outra pergunta que vale. Eu procurei o Hospital X. Lá não tinha médico, não tinha equipe treinada. A tomografia só funcionava de 7 às 7. Então, a gente lembra que precisa ser um hospital com equipe treinada para atender o AVC. Tomografia 24 horas por dia, 7 dias por semana funcionando, tá? E aí eu vou perguntar, pô, Rodrigo, você está falando um monte de coisa, quase nenhum lugar atende paciente com AVC agudo. E aí como é que eu sei se um hospital pode tratar, sabe tratar AVC? Então a gente tem que lembrar que a gente tem que ter um hospital com urgência 24 horas, 7 dias por semana, tá? Com equipe treinadas com protocolos gerenciados. Basicamente, o que é uma equipe treinada? Não precisa ser um neurologista, mas um médico onde consiga atender o paciente com AVC. Uma enfermagem bem treinada que consiga administrar a medicação ao paciente, fazer triagem e reconhecer as complicações. Importante ter uma tomografia computadorizada. Sem tomografia, eu não consigo fechar o diagnóstico de AVC. A gente lembra que a grande maioria dos AVCs são isquêmicos, com obstrução dos vasos, mas existe uma parcela de AVCs que são hemorrágicos. Tá? E outra coisa, é importantíssimo que depois desse tratamento agudo, a gente tenha um paciente em leito monitorizado, com médico 24 horas por 7 dias por semana, em leitos de terapia intensiva, com uma equipe treinada para reconhecer as complicações dessa doença tão agressiva. E o que a gente pode procurar na internet? Né? Como é que eu sei achar um hospital que contemple tudo isso que você está falando? Então, a Rede Brasil AVC, ela lista a maioria dos hospitais no Brasil inteiro, onde a gente tem esse tratamento, onde tem capacidade de atender o paciente da melhor forma possível. Tá? Entrar no link da Rede Brasil AVC. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, que a grande maioria dos AVCs, os estudos mostram que acontece nas periferias, né? A gente sabe que o AVC é uma doença relacionada a doenças cardiovasculares, né? Em função da pobreza. E olha só, quando a gente baixa a lista da Rede Brasil AVC, os pacientes atendidos pelo SUS estão basicamente em 13 hospitais da cidade de São Paulo, a grande maioria no centro da cidade, né? E os hospitais privados que atendem também esse tipo de hospital. Então, a gente tem que localizar esse hospital para ser tratado. É importante lembrar que nem todos os hospitais desses estão sempre atualizados. O tratamento de AVC cada vez mais está atualizado e precisa estar organizado, como a gente vai ver, para atender o paciente da melhor forma possível. Uma importante coisa, um importante detalhe, é que o atendimento no qualidade de AVC não é só o hospital ter esses setores que eu falei para vocês, todos no hospital em formas de ilhas separadas. Não, tem que ser uma maneira bem organizada. Por quê? Porque a gente lembra que o AVC é uma emergência médica e a gente precisa de tempo rápido para tratar esse AVC. Existe os tempos porta, que são tempos que a gente utiliza para saber se um hospital atende um AVC com qualidade, se atende um AVC da maneira mais correta. Então, a partir do momento que o paciente chega no hospital, na porta do hospital, ele tem que ter a avaliação médica de emergência em 10 minutos, uma avaliação de um time de AVC, por exemplo, que é aquele médico junto com a equipe de enfermagem super treinada para atender o paciente com AVC, realizar um ATC de crânio em até 25 minutos, um laudo da tomografia em até 45 minutos, se eu conseguir, tiver critérios para fazer o trombolítico em até 60 minutos e estar num leito monitorizado de UTI de unidade de AVC em até 3 horas. Então, a gente precisa de uma organização muito importante. Aquela máxima que a gente trouxe da cardiologia, que tem pé-cérebro, é importante porque existe o que a gente chama de janela para o tratamento do AVC. É o momento, desde que os sintomas se iniciam, e eu preciso, como familiar, acompanhante, testemunha daquele quadro neurológico agudo, documentar o horário mais preciso do quadro neurológico para a gente definir o que é a janela para tratamento. Tá? Por quê? Porque as terapêuticas de reperfusão, de salvar tecido cerebral, né, tanto a trombólise endovenosa como a trombectomia mecânica, elas têm um tempo até podem ser feitas. Por exemplo, na trombólise endovenosa,
você tem até 4 horas e meia de janela terapêutica. A partir do momento que o paciente teve o déficit motor, teve a alteração aguda, até 4 horas e meia. E a trombectomia mecânica, de preferência, até 6 horas. Tá? Lembrando que você tem que conhecer o serviço para onde você está levando o paciente, porque nem todos os hospitais têm essas estruturas. Tá? A ideia, quando a gente chega no hospital, é abolir, derrubar essas paredes do hospital. Por quê? Porque a gente precisa de um atendimento de forma rápida, organizada e harmônica, como a gente viu. A gente tem vários setores do hospital envolvidos. Então, atendimento na emergência rápido, encaminhamento do paciente para tomografia, disponibilidade da medicação na farmácia e acompanhamento e tratamento na unidade de terapia intensiva. Então, acho que a gente tem que ter essa ideia na cabeça, que o atendimento do AVC é rápido. Por quê? Porque quando a gente atende o paciente com AVC, quanto mais precoce, a gente precisa salvar a área que está em sofrimento. Existe uma área que já está destinada a morrer no contexto de AVC e a gente quer salvar essa área que está em sofrimento. Se a gente tratar com trombolítico ou trombectomia, por exemplo, a gente tende a diminuir essa sequela. E quando a gente não trata, a sequela é maior e o dano neurológico, as consequências todas são maiores. Então, os guidelines, que são os protocolos internacionais que são atualizados no contexto de tratamento agudo do AVC, eles orientam que a gente tem que sempre promover, melhorar, educar os nossos profissionais, organizar nossos protocolos, né? Porque só assim a gente consegue tratar o paciente da melhor forma. Então, é importante, para a gente finalizar, saber reconhecer o AVC, saber onde a gente trata o paciente com AVC, cobrar sistemas organizados, protocolos, hospitais com tomografias próximos de casa, tá? Cobrar hospitais organizados com trombectomia, por exemplo, disponibilize um trombolítico para a gente tratar esse AVC e que tenha leitos de terapia intensiva ou unidade de AVC para reconhecer as complicações e reabilitar o mais precoce possível. Mas, gente, o mais importante é a prevenção. A campanha mundial desse ano fala em movimentação e exercício físico, então isso é de extrema importância. É importante a gente contar com rede de apoio. Tá? Eu já mando um parabéns a duas pessoas fantásticas que eu conheci nesse ano, que é a Cris e a Luciana, que estão desenvolvendo esse trabalho fantástico de fazer uma associação aqui em São Paulo para ajudar as pessoas com AVC, desde a fase hiperaguda até a fase de reabilitação, unindo os profissionais e voluntários de todas as áreas para minimizar o impacto que o AVC dá nas nossas vidas. Eu agradeço e estamos nessa luta de treinar as pessoas, de conversar sobre AVC, porque isso é de extrema importância, porque qualquer um de nós podemos ter AVC. Uma boa tarde, um abraço a todos, estou à disposição para qualquer